Ibovespa derretendo para casa dos 124 mil pontos e nós temos o prêmio de risco do Tesouro Nacional explodindo, com o Tesouro Pré-fixado 2027 pagando mais de 15% ao ano de rentabilidade e o Tesouro IPCA 2029, galera, quase chegando a 8% aqui de prêmio de risco. Não é brincadeira, isso vai bater forte no mercado de ações. Tivemos ainda o Tesouro Nacional dando circuit breaker, interrompendo as negociações dos títulos pré-fixados. Isso mostra uma grande instabilidade no mercado, mas toda essa volatilidade também carrega consigo um bom potencial de desconto. Mas espera aí, será que é melhor agora eu tomar um pouco mais de segurança na renda fixa ou melhor olhar para reforçar a posição em ações mais perenes, com dividend yield extremamente atrativo já para os próximos anos? Vou falar para vocês um pouco de qual tem sido a minha estratégia aqui na nossa carteira pública de investimentos, por que eu considero a bolsa ainda muito descontada frente ao lucro das ações já no ano de 2025 e 2026 e vamos abordar algumas ações que começam a entrar numa região muito interessante para aportes. Banco Bradesco já negociado agora abaixo de R$11, nós temos a Itaúsa negociada na faixa dos R$9 e o BR Partners que finalmente chegou abaixo dos R$14. Então temos promoções por todos os lados. Qual seria a estratégia vencedora para os próximos anos? Lembrando que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de investimentos, a intenção é trazer informação de qualidade para você construir conhecimento tomando as melhores decisões com seus investimentos. Se eu te ajudar de alguma forma, me dá uma moral, deixa para mim seu comentário, isso é importante para nós. Deixa o like, a sua inscrição e bora pro vídeo. Pessoal, então nós temos o pacote de corte de gastos parado lá na Câmara dos Deputados e nós temos também um jogo de empurra-empurra para aprovação desse pacote, né? Então, para destravar a votação de corte de gastos, o governo vai liberar 7,7 bilhões em emendas. E de uma forma geral, o mercado vem enxergando com certa preocupação todo esse risco fiscal, que vem se traduzindo também no aumento do prêmio de risco do Tesouro Nacional, né? Então, sem dúvida, essa volatilidade que vem trazendo uma valorização maior para o dólar frente ao real, inclusive aumentando a expectativa de juros futuro. Nós já temos agora uma Selic em 12,25% e aqui nós já temos o Boletim Focus apontando para uma Selic a 14% em 2025 e Tesouro IPCA batendo quase o patamar de mais 8%. Galera, sem dúvida nenhuma, isso vai acabar puxando muito daquilo que poderia ser recurso alocado em boas ações, em boas empresas. Então, quem quer financiar uma grande empresa, se você tem aqui uma taxa de retorno interessantíssima, um IPCA mais quase 8%, um pré-fixado em 15%, então a curto e médio prazo, talvez a melhor opção sejam aqui os títulos públicos. Mas temos que ver também a nossa estratégia, né? Qual é a nossa expectativa para daqui a 10, 15, 20 anos, né? Agora, apesar do investimento no Tesouro Nacional estar entregando sim uma rentabilidade muito interessante para curto e médio prazo, por que eu ainda acho muito mais vantajoso nesse momento continuar comprando boas empresas, boas ações? Quando a gente compra uma ação, a gente está comprando a participação dentro de uma instituição dinâmica que pode melhorar com o tempo. E uma empresa com uma cultura empresarial forte, um excelente histórico de retorno ao seu acionista, uma rentabilidade interessante sobre o seu patrimônio líquido, a longo prazo tende a entregar um retorno muito superior à taxa básica de juros. Por quê? Porque dentro dessa instituição existem diversos profissionais, todos eles trabalhando com a função dessa empresa gerar retorno a longo prazo, um retorno acima do seu custo de capital, né? Então as empresas elas vão remunerando em várias frentes, com bonificações, recompra de ações e também dividend yield crescente. E principalmente para a gente que olha para crescimento de renda, dificilmente outro veículo será tão atrativo quanto as ações. E como eu já mostrei para vocês através de alguns estudos, permanecer comprado em bons ativos, principalmente reforçando no momento de estresse do mercado, possibilita que a sua renda passiva cresça de forma impressionante, né? Apenas permanecendo comprado e reinvestindo os proventos. Então vejam que quem investiu R$100 mil na Klabin lá em 2009, no primeiro ano recebeu um dividendo de apenas 5.714. Esse investidor ele não tirou mais dinheiro do próprio bolso, tá? Então ele só reinvestiu os dividendos recebidos ao longo de 15 anos. No final das contas, o montante acumulado é de R$1.200.000 com as ações da Klabin. Porém, o mais interessante é justamente o crescimento dos seus dividendos ano a ano, né? Então esse gráfico demonstra justamente o efeito bola de neve com o investimento em ações de dividendos. Então percebam que no início os dividendos eles são fracos, entretanto existem várias forças agindo sobre o seu patrimônio. Primeiramente nós temos aqui uma excelente gestão realizando uma boa alocação de capital no caso da Klabin e isso se traduziu em crescimento dos lucros. E conforme os lucros vão crescendo, os dividendos também vão crescendo. Então você retroalimenta a própria carteira
com os dividendos que ela mesma produz. E esse fluxo de renda passiva vai criando uma tendência de crescimento muito forte a longo prazo. Então vejam que no início esse investidor recebeu apenas R$ 5.714. Porém, em 2023, esse investidor recebeu R$ 63.869. Eu sei que ao longo de 15 anos tivemos o efeito da inflação aqui, mas mesmo assim, o retorno total acumulado supera em muito todos os índices de renda fixa. Outro ponto importante é que a cada resgate do Tesouro Nacional você vai ter que pagar o imposto de renda e serão realizados vários resgates ao longo de uma vida. Com as ações você consegue preservar esse capital, resgatando abaixo de R$ 20.000 por mês, caso você queira vender parte do seu patrimônio, ou melhor ainda, utilizar apenas parte dos dividendos, permitindo que a carteira continue crescendo na perpetuidade. E essa dinâmica pode ser observada com várias ações de dividendos. A própria Itaúsa, que é uma empresa core de carteira de proventos, tem entregado um excelente crescimento dos dividendos nos últimos 15 anos, e até mesmo a CEMIG, uma das principais posições da nossa carteira pública de investimentos. Então percebam como isso é benéfico para o investidor que tem viés previdenciário, né? Então você não quer um retorno imediato agora, que os títulos públicos podem sim te fornecer. Você quer, na verdade, algo que seja perene e que tenha crescimento do fluxo de renda a longo prazo. Então perceba uma característica importante do mercado acionário aqui. E aqui no site Mais Retorno, a gente consegue observar claramente como as ações de setores mais sólidos, perenes, empresas com bons indicadores qualitativos, conseguem bater com folga a renda fixa no longuíssimo prazo, né, em janelas de tempo superior a 10 anos. Pessoal, um ponto importante aqui. Atualmente, muitas empresas estão com desconto exacerbado frente ao seu valor intrínseco, negociando muito abaixo da média dos seus múltiplos históricos. A gente vê isso retratado aqui no gráfico do PL histórico do Ibov, que está na casa de 8,1%. Para o ano que vem, muitas casas já projetam um PL de 7,7 vezes nos preços atuais. Então temos perspectiva de crescimento dos lucros das empresas e um desconto muito forte frente ao seu valor justo. E mesmo com essas empresas negociando com desconto gigante no cenário atual, todas elas conseguiram bater com folga o CDI nesse período de 15 anos. Outro ponto importante, estamos olhando para a fotografia das ações do Ibov como um todo em um cenário totalmente estressado, né? A bolsa lateralizada há mais de 5 anos, então é claro que por enquanto nós não vamos ver uma grande valorização patrimonial, apesar de que fazendo boas escolhas, escolhendo ações com fundamentos sólidos e reinvestindo os proventos, estamos sim obtendo algum lucro em bolsa nos últimos 2 anos. Entretanto, futuramente nós teremos em algum momento um retorno do ciclo de alta. E é justamente nesse momento que você vai ver o impacto absurdo no seu crescimento patrimonial. É claro que a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas é uma característica do mercado se movimentar de forma cíclica. Então, durante o mercado de alta, com as ações muito bem precificadas, você vai ter um upside gigantesco no seu patrimônio. Mas para desfrutar desse impacto patrimonial, é preciso passar pelos momentos de volatilidade como estamos vivendo agora, inclusive aproveitar esses momentos para reforçar a posição nas melhores ações, empresas com fundamentos sólidos e com boas perspectivas de proventos já para os próximos anos. E a primeira ação que começa a chegar numa região muito interessante para aportes são as ações do BR Partners, hoje negociadas a R$ 13,93, então abaixo de R$ 14,00 eu considero um excelente negócio. Estamos falando de um banco de investimentos que vem expandindo e diversificando o seu modelo de negócios. O banco é referência no segmento de mercado de capitais e de investment banking, atualmente adentrou o segmento de wealth, que vem crescendo bastante dentro das operações do BR Partners. É importante destacar que ele tem entregado sim um forte crescimento de receita e lucros, trabalhando com uma margem líquida gigantesca de quase 32%, então isso mostra como as operações são eficientes e altamente rentáveis, com um retorno sobre o patrimônio líquido de 24% nos últimos 9 meses de 2024. Então, crescimento de quase 50% da receita na comparação anualizada e um crescimento de 24,8% no seu lucro líquido. Mesmo diante de um cenário desafiador, né, o banco de investimentos ele precisa de uma economia mais aquecida para performar bem. Então vejam só que há mais de 6 anos o banco vem entregando uma excelente taxa de crescimento dos seus lucros e realizando um bom repasse desses lucros para os seus investidores na forma de dividendos. Então é a característica do banco
ter esse repasse mais elevado, uma vez que os seus colaboradores também são remunerados com parte em dividendos. Então ele consegue unir duas coisas que a gente busca muito em uma ação, né? Que é uma boa expectativa de crescimento a médio e longo prazo e também uma excelente perspectiva de dividendos. Vejam que mesmo trabalhando em um mercado bastante sufocado nos últimos 2 anos, o banco está entregando um yield de quase 14% já em 2024. Imagina você, esse banco pegando um mercado mais aquecido, uma economia normalizada, com uma taxa de juros mais comportada, nós poderíamos ter aqui uma alta demanda por IPOs e também por emissão de dívidas. E quanto que esse banco poderia pagar em dividendos daqui a 6, 7 ou 8 anos, né? Então é por isso que a gente está de olho aqui no BR Partners. Provavelmente faremos alguns aportes aqui no início de 2025. Outra empresa que começa a chegar numa região de aportes interessante são as ações da CPFL Energia, já perdendo o peso dos R$ 32,00, hoje negociada a R$ 31,61. E por que essa empresa seria interessante para o investidor de longo prazo? Primeiramente, estamos falando de um setor altamente resiliente, que é o setor de energia elétrica. Então, os impactos dos ciclos de mercado, eles chegam muito mais lentamente aqui. Por quê? Porque é uma empresa que tem uma demanda contratada crescente, reajusta ali as suas receitas pelos principais índices inflacionários, então ela vai conseguir proteger muito mais o patrimônio do investidor a médio e longo prazo, e hoje nós temos essa empresa negociada a um PL de 6,6 vezes, tendo entregado um yield de 8,6% no último ano. A empresa trabalha com indicadores de rentabilidade bem acima da média para o setor, com um ROI de 25,5% e um ROIC de quase 17%. Em 13,3%, tem entregado o crescimento de receitas e lucros nos últimos 5 anos e está com endividamento relativamente controlado, né? Então, dívida líquida sobre EBITDA inferior a 2 vezes para uma empresa que tem um alto grau de previsibilidade, como é o caso do setor elétrico, é um endividamento muito tranquilo. Então, a empresa ela vai sofrer um pouco menos durante esse ciclo de elevação da Selic. Outro ponto importante aqui é que a CPFL Energia é uma empresa integrada, atuando em todos os subsetores do setor elétrico e tem crescido agora no setor de transmissão, né? Então, rematou um mega leilão no final de 2023, vai demandar um pouco mais de CAPEX nos próximos 2 anos, mas a partir de 2028, essa empresa tem uma capacidade de gerar um yield muito interessante na casa aí de 10 a 12%. É claro que isso não é da noite para o dia, mas você compra agora durante esse cenário de estresse, já olhando para um crescimento do dividend yield nos próximos 3 a 4 anos. Lembrando sempre que estamos trabalhando com expectativa de renda previdenciária, né? A gente quer fluxo de dividendos e crescimento patrimonial e eu acredito que a CPFL Energia é uma empresa que pode entregar isso sim para a carteira do investidor. Outra empresa chegando numa região muito interessante para aportes são as ações da Itaúsa, negociadas hoje a R$ 9,00. Então, Itaúsa abaixo de 9, ela acaba sendo quase que um aporte obrigatório para quem olha para uma carteira previdenciária. Por quê? Não é uma ação que vai explodir da noite para o dia. Entretanto, é um banco que está muito redondo. Estamos falando hoje da marca mais valiosa da América Latina, que é o Banco Itaú. Entregou um yield ok nos últimos 12 meses de quase 8%. A empresa está negociando a um PL inferior a 7 vezes para o ano de 2025, uma empresa com alto nível de qualidade e muito segura para a carteira do investidor iniciante, né? Então, dos 4 grandes bancos, o único deles que não tem problema nenhum em termos operacionais e financeiros é o Banco Itaú, né? Um banco que continua crescendo a carteira de crédito a uma taxa de 10% ano a ano e um banco que atua na fronteira tecnológica do setor, né? Já adotando inteligência artificial para dentro das suas operações. Então aqui você compra um ativo com alto grau de qualidade pagando um preço relativamente descontado. Lembrando que nós temos a expectativa de futuramente um IPO da Egea. Isso vai impactar o patrimônio líquido da Itaúsa também, né? Então é uma empresa que ainda pode entregar muitos dividendos nos próximos anos e me parece muito descontada nos preços atuais. Agora que nós temos as ações ordinárias do Banco Bradesco negociadas a R$ 10,87. Galera, não é brincadeira. Nunca houve um desconto histórico tão grande no patrimônio líquido do Banco Bradesco. E hoje nós temos o Bradesco negociado a um P sobre VP de 0,69, né? Isso significa que hoje o banco é negociado com 31% de desconto frente a todo o seu patrimônio líquido. Estamos falando aqui do banco que tem a segunda maior operação de seguros da América Latina, uma operação altamente rentável. Então, fazendo as contas aqui, é como se você pagasse 12 vezes no lucro da seguradora do banco e levasse toda a estrutura bancária de brinde, né? Então, a gente vê como está descontado atualmente o Bradesco. É claro que ele tem alguns problemas ali de recuperação de rentabilidade, o banco está passando por uma reestruturação, ele tem um risco um pouco maior que a Itaúsa, mas o desconto aqui é muito maior também, né? Então, para você que acredita na reestruturação do Bradesco nos próximos 2 a 3 anos, é uma ação que realmente está muito descontada nos preços atuais. E agora
agora que nós temos as ações do Banco do Brasil negociadas a R$ 24,21, a mínima dos últimos 12 meses, o banco tem a expectativa de entregar um yield de 10% já para 2025 e está muito descontado olhando através de vários aspectos, trabalhando aqui um PL de 4,3 vezes, um P sobre VP de 0,78 e entregando um ROI de 20%, né? Então uma discrepância aqui do mercado. Existe um pouco de risco aqui também, pessoal, com o crescimento da inadimplência, principalmente na carteira do agronegócio. Então a gente tem que acompanhar o resultado do quarto trimestre antes de reforçar pesado nas ações do Banco do Brasil, né? Então sempre pode cair mais, porém nos preços atuais me parece que existe muita margem de segurança para aportes ainda. Galera, então sem dúvidas, o cenário é bastante incerto, né? As taxas futuras de juros dispararam com receio de que o pacote fiscal possa não ser aprovado ainda no final do ano. Então é claro que a gente não sabe quando será o fundo do poço aqui no Ibov. Ele pode continuar caindo e também desidratando no curto e no médio prazo, mas olhando principalmente para o valuation das empresas, comprar bolsa atualmente me parece um excelente negócio se você tem a estratégia previdenciária, né? Olhando para um yield on cost crescente na perpetuidade. Por quê? Porque aqui nós temos várias empresas com ótimos fundamentos, com expectativa de crescimento dos lucros já para 2025 e todas elas negociando com excelente desconto frente ao seu valor intrínseco, né? Então a margem de segurança já está aqui. E é claro que você não vai conseguir acertar o fundo do poço perfeitamente, né? É claro que o Ibov pode continuar desidratando para casa dos 120, 119 mil pontos. A gente não sabe aonde é o fundo do poço, porém se você é um investidor que compra de forma recorrente, realiza aportes mensais, você não tem que tentar acertar o fundo do poço, a não ser que você vai entrar aí com um caminhão de dinheiro. Então você vai comprando aos poucos aquilo que está mais descontado, que tem fundamentos sólidos para proteger o seu patrimônio diante desse cenário de incerteza e vai aproveitando também o carrego dessas ações. Então vejam que agora no final do ano de 2024 nós vamos receber aqui um total de R$ 2.000 em dividendos da nossa carteira. E justamente agora no olho do furacão, onde as empresas estão mais descontadas, nós temos a nossa própria carteira gerando o maior poder de aporte para nós, né? Então nós vamos transformar esses dividendos em mais ações, provavelmente ações do BR Partners em janeiro, comprando com um ótimo desconto uma empresa que tem uma excelente expectativa de lucros e forte crescimento contratado para os próximos anos. Então assim que a gente trabalha, sempre tendo aquele racional do investidor defensivo com foco no longo prazo e na geração de renda passiva. Se você gostou desse vídeo e quer ter um acompanhamento mais próximo do mercado financeiro, te convido também a assinar esse canal por apenas R$ 4,99 e vem fazer parte do nosso clube de membros, quase uma mentoria, com vídeos exclusivos todos os finais de semana. Inclusive nesse sábado eu trouxe um vídeo didático explicando todas as posições da minha carteira e a função que cada empresa desempenha na minha estratégia de investimentos de longo prazo. Um vídeo exclusivo para membros que traz muito conteúdo para te ajudar a tomar melhores decisões no mercado financeiro. Fica aí o convite, muito obrigado para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.